há muitos meses que eu estou ruminando essa palavra. Por isso que ela tem 2 títulos. O primeiro é: a graça de Deus é o antídoto contra uma vida amargurada. E o segundo título é: não se afaste da graça de Deus. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12, verso 15. Esse é o nosso versículo. E é um versículo tão conhecido, mas ele tem uma riqueza, uma profundidade. A palavra de Deus é assim, ela vai se revelando para nós, né? Ela vai abrindo nosso entendimento. Tem 2 coisas aqui que eu vou falar hoje para você, que são tão importantes. Hebreus 12, 15 fala assim: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Depois a gente vai para a segunda parte. Tem várias traduções, né? Hoje a gente tem possibilidade, eu clico no meu iPad e eu viajo para diversas versões da Bíblia. Essa versão NVT diz que ninguém fique sem experimentar a graça de Deus. Guarda essa palavra, experimentar. Tem uma outra versão que diz que ninguém se separe da graça de Deus. E outra versão ainda diz assim, que ninguém perca a graça de Deus. E a outra versão, incrível isso, fala assim: cuide para que ninguém deixe de obter a graça de Deus. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, no início do século 21, teve uma grande reunião na Europa de grandes pensadores, Silvério. C.S. Lewis, uma turma só de filósofos cristãos, se reuniram na Inglaterra. A Inglaterra é um berço muito forte do cristianismo. A Universidade de Oxford foi criada por cristãos. E eles estavam nessa reunião e a discussão era: qual a diferença do cristianismo de outras religiões? Eles começaram a discutir. Um falou isso, outro falou aquilo e tal, e começaram a discutir, cada um tinha uma ideia. E o C.S. Lewis, esse dia, chegou atrasado na reunião. E ele falou: o que vocês estão discutindo? Aí o pessoal, isso e aquilo, o cristianismo fala de ressurreição, fala disso, daquilo. Ele falou assim: o que é isso que vocês estão discutindo? A diferença do cristianismo é a graça de Deus. A reunião acabou ali, Silvério. Acabou a reunião, não tinha mais o que falar. Então, muito importante, quando Hebreus fala, você não pode se apartar da graça, não fique longe da graça. E ele ainda fala assim: cuidem uns dos outros, para que ninguém se afaste da graça de Deus. Porque a graça de Deus é o favor imerecido de Deus aos homens. É a graça de Deus que torna você, que dá a você acesso a Deus. É a graça de Deus que permite que você levante sua mão num domingo de manhã e receba unção, presença, cura. É a graça de Deus. Todo o Evangelho, tudo que a Bíblia fala, existem mais de 165 versículos que falam sobre a graça, além de outros que têm uma outra tradução. E a Bíblia diz assim: e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João fala isso. E ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Querido, muito importante, eu já falei isso muitas vezes. A graça de Deus é dirigida a quem você é, a sua identidade. Você é amado incondicionalmente por Deus. Isso é a graça de Deus. É isso que torna a nossa vida leve. Isso é que torna a nossa vida nessa terra tão tumultuada possível. Se tem uma coisa que você precisa entender essa manhã, é que existe um lugar para você de descanso, de paz, de confiança, por causa da graça de Deus. Mas a Bíblia diz assim: e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Os teólogos dizem o seguinte, que a graça dirigida à nossa identidade. Amor incondicional, amém? Amor incondicional, incondicional. Pode fazer o que você quiser, você vai ser amado por Deus. Uau!
Pode ir embora, pode pegar a sua herança, ir embora e gastar tudo, e um dia Deus vai estar te esperando voltar. Isso é graça de Deus. Mas também fala que ele trouxe graça e verdade. O que é verdade? Verdade fala dos princípios de Deus, da maneira de nós vivermos aqui na terra. Graça e verdade. A graça diz respeito ao seu comportamento. A verdade diz respeito ao seu comportamento. A graça toca a sua identidade. E a verdade toca o seu comportamento. Pensa numa família. Família com filhos. O ambiente da família precisa ser um ambiente de amor incondicional, de graça, mas a família precisa ter regras. A verdade são as regras. Agora eu quero falar uma coisa para você essa manhã. É impossível seguir as regras de Deus sem a graça. Quem tentar vai morrer no deserto. Se você tentar obedecer a Deus longe dele, você não vai suportar, você não vai conseguir. Se você tentar ofertar, dizimar, servir, ter paciência uns com os outros, servir a igreja, impossível sem a graça de Deus. Por isso que Hebreus fala assim, não se afaste da graça. Você não pode viver sem a graça. Como é que nós vivemos? Nós começamos na graça e seguimos na lei. Nós começamos na graça, não, nasci de novo, que coisa maravilhosa. Mas aos poucos nós nos afastamos da graça de Deus. Presta atenção nisso. Aos poucos você tenta viver a sua vida, não só na igreja, não só a sua vida espiritual, sem a graça. Nessa manhã eu quero te falar, a graça te capacita para tudo que você faz nessa terra. Te capacita para ser marido, esposa, mãe, pai, profissional. Tudo que você precisar, você vai encontrar na graça de Deus. Não pense que a graça é algo só para aqui, para esse momento de adoração. A graça vai te seguir, ela vai estar com você lá no seu trabalho. Quando você não tiver uma ideia, você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? A graça de Deus vai te trazer uma revelação. A graça de Deus foi dada para que nós possamos viver nessa terra de uma maneira leve, sem estresse, sem cobrança. Não se afaste da graça. Se você não lembrar de nada que eu vou pregar essa manhã, repete assim comigo. Não se afaste da graça. Só isso. Fala, porque quando você fala, você guarda. Fala assim, eu não vou me afastar da graça de Deus. Jamais. Eu orei muito por essa palavra, que o Espírito Santo essa manhã possa trazer uma revelação, um entendimento e selar você com essa revelação. A graça te acompanha, ela te capacita, ela que te transforma. Não tem jeito de ser transformado nesse mundo sem a graça de Deus. Isso é fundamental. Interessante que nós pensamos que... Sabe por que Abraão obedeceu? Quando Abraão começou a servir a Deus, não existia lei ainda. A lei veio 400 anos depois. Sabe por que Abraão saiu da casa? Por causa do amor e da graça de Deus sobre ele. Por que ele suportou a jornada? Por que ele chegou ao ponto de falar, se for preciso, eu sacrifico meu próprio filho? Isso é insano, isso é loucura para a nossa cabeça. Só tem uma explicação, relacionamento com o amor de Deus. Então, muito importante que você entenda isso. Muitas pessoas desistem de servir a Deus porque elas começam na graça e depois elas ficam tentando levar a vida na sua própria força. Fica tentando fazer as coisas para Deus na sua própria força, na sua própria capacidade. Eu te garanto, cansaço, esgotamento e desistência. Não se afaste da graça, jamais. Todo dia de manhã agora, quando você acordar, você vai dizer, eu me conecto com a graça de Deus para esse dia. Eu me conecto com a graça de Deus para viver, para enfrentar os problemas. Nós estamos, está todo mundo, toda hora vem notícia ruim no jornal, isso e aquilo, e problema. Aí você tem que lembrar o seguinte,
Eu estou debaixo da graça de Deus e ela vai me conduzir, ela vai abrir portas, ela vai me fortalecer, ela vai me ajudar a enfrentar os problemas. A coisa mais importante você lembrar é que nós dependemos da graça para obedecer, para trabalhar, para relacionar, para cuidar da nossa família, para sermos bem-sucedidos nessa terra. Por isso que Hebreus fala isso, não se afaste da graça. Não se afaste da graça, por quê? Porque sem essa força, essa capacitação que vem da graça. Aí eu comecei a entender nesses dias por que Deus falou para o apóstolo Paulo que a minha... Nessa manhã eu quero dizer, você não precisa de mais nada. Amém? Você não precisa de mais nada. Chorianda, você não precisa de mais nada, você precisa da graça, precisa da revelação. Deus está com você de manhã, de tarde, de noite, nos momentos difíceis, nos momentos de celebração. E Ele habitou em nós, entre nós, cheio de graça e de verdade. E Efésios 2 fala assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora, então, a graça é a figura central do Evangelho. Tudo que nós falarmos vai fluir dessa revelação, desse entendimento. Fala assim comigo, graça e verdade. Toda vez que você ouviu uma história de um filho adolescente que está se rebelando contra os pais, você vai lembrar de mim, sabe por quê? O filho rebelde está dizendo assim, você vai me amar se eu for rebelde? E quanto mais você briga com ele, pior ele fica. Quanto mais você fala assim, minha filha, faz isso, não faz aquilo. Essa semana uma pessoa falou assim para mim, meu filho, ela estava chorando. Eu falei para ela, para de chorar. Porque o filho dela falou assim para ela, mãe, não adianta você falar, não vou te obedecer mais. Ela, ai meu Deus, meu filho não vai me obedecer mais. Eu virei para ela e falei assim, viro para ele e falo assim, eu continuo te amando, meu filho. Ninguém falou nada, nem um amém. Toda vez que você tentar impor a lei num ambiente sem a graça, você vai encontrar rebelião. Toda vez que você tentar trazer uma... você já viu pessoas, tem muitas pessoas da nossa cultura que são boas demais, são maravilhosas. Ela chega com você e fala assim, você precisa emagrecer, eu tenho uma receita para você, você precisa fazer ginástica. Quem te perguntou? Aí você ri assim, sem gracinha, e faz assim, que mulher doida, eu vou fazer isso jamais. Você resiste a toda vez que alguém tentar impor uma lei sobre você, você vai resistir. Não adianta pensar que você, mas eu sou tão bonzinho, o bonzinho fica calado e não faz. Né? Pessoas saudáveis resistem a qualquer imposição. Tenta fazer alguma coisa, tenta eu falar alguma coisa para o bispo Francisco, ele fica uma fera. Se eu falar assim para ele, bem, tem que fazer isso. Ele já olha com aquela cara para mim e fala assim, você acha que eu vou fazer? Claro que não. Mas se eu falar assim, amor, querido, do meu coração, amo você, ele fala assim, o que você quer, Ana? Até lavar vasilha ele faz. Porque o Francisco é assim, ele usa uma vasilha, aí ele vai na cozinha, ele põe um pouquinho de água e deixa lá. Ainda não entendi por quê. É mais fácil lavar mais rápido do que botar um pouquinho de água e deixar lá. Isso funciona no casamento. Você já percebeu que seu marido, sua esposa não gosta de te obedecer? Você já percebeu isso? Toda vez que você tentar impor a alguém, marido, filho, esposa, esposo,
qualquer pessoa nesse mundo que você tentar impor uma lei sem graça, sem amor, essa pessoa vai se rebelar. Deixa eu te falar, seu filho vai te obedecer. Eu estou vendo uma garotinha aí, ó, perto da Tati. Quantos anos tem? Hã? Aí tá. Daqui a pouco ela vai começar a dizer assim, não, mãe, essa roupa não, eu vou usar a roupa que eu quero. Pode fazer isso, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Nós fomos criados por Deus para sermos livres. Mas nós nos submetemos à graça de Deus. Quando você é amado, quando você é querido, quando você é respeitado, você tem um prazer imenso em fazer o que a pessoa está te pedindo. Mas nós achamos que eu tenho uma ideia excelente para você. Se eu não te pedir, se eu não perguntei, você pode me dar a melhor ideia do mundo que eu não vou aceitar. Você sabe do que eu estou falando. Muita gente escuta, faz assim com a cabeça, sai do médico com a receita e o médico fala, você tem que fazer isso, Antônio sabe disso, você tem que fazer ginástica, você tem que vir aqui 10 vezes para fazer a fisioterapia. Vai, Antônio, vai de jeito nenhum. Ele tem uma ideia boa, ele está certo, ele tem tudo que você precisa. Escuta isso que eu vou te falar. O ser humano foi criado assim. Nós só nos submetemos ao ambiente de graça e de amor. Por isso que Deus nos envolve com a graça dele. Por isso que Deus nos ama o tempo todo, filho, amor incondicional. Depois que você está bem amarradinho com ele, aí ele começa. Não. Aí você fala, sim, senhor. Você tem que repartir, você não pode acumular dinheiro, você tem que repartir com os pobres. Sim, senhor. Sabe por quê? Porque é um prazer obedecer quando a gente é amado. Só que a nossa cultura nos ensinou, nossas famílias, que nós temos que dizer para as pessoas o que elas devem fazer. E quem faz fica com raiva. Quem obedece sem estar num ambiente de amor vai ficar com raiva. Bom, vamos seguir, vocês já entenderam essa parte. Tem mais 2, 3 coisas importantes que eu quero falar essa manhã. Olha aqui, para fechar essa primeira parte, olha o que diz Romanos 4:5 diz assim, se você dá duro e faz um bom trabalho, você merece pagamento. Mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e confia que Ele o fará, algo que você jamais conseguirá fazer sozinho, é que te deixa numa situação aceitável diante dele. Nós vemos uma sociedade que está o tempo todo te medindo, ainda mais com a internet hoje, fala assim para você, come pão integral. Outro diz, não come pão, come carne de porco. Não, agora pode comer, vocês sabiam que já pode comer carne de porco? Foi liberado de novo. Daqui a pouco, vai falar assim para você, come muita massa. Come muito pão. Come 4, 5, 6, 10 ovos por dia. Gente, isso é enlouquecedor. Você tem que escolher a quem você vai ouvir. Eu prefiro ouvir o meu Deus. Você tem que escolher a quem você vai ouvir nesses dias. E tem uma coisa bem interessante sobre a graça. Quando ele fala assim, não se afaste da graça, quando você for bem-sucedido, quando você alcançar todos os seus sonhos, não se esqueça de quem te levou lá.
Porque deixa eu te falar, a graça de Deus vai te levar a lugares altos, a graça de Deus vai abrir portas, vai fazer você prosperar, vai fazer você crescer, vai fazer você ser grande, amém, queridos? Você recebe essa palavra, mas é a graça de Deus que te leva lá, foi a graça de Deus que construiu isso tudo aqui. O que você vai fazer quando você chegar naquele lugar que você passou a vida inteira sonhando, desejando, trabalhando para aquilo? Você vai se lembrar, foi a graça de Deus em mim que me capacitou a chegar aqui. Não se afaste do entendimento da graça. E a segunda parte do versículo diz assim: esforçai-vos pela paz com todos. Não, esse aqui não, desculpa. Vamos voltar lá. Capítulo 12 de Hebreus. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Segunda parte do versículo. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação e contamine a muitos. Primeiro motivo, prosperar, para servir a Deus. Segundo motivo, o entendimento da graça de Deus que vai impedir você de se tornar uma pessoa amarga. A amargura hoje é uma questão muito mais séria do que você imagina. A amargura, ela é diferente, ela é sabe de onde a amargura nasce? A amargura é subproduto da raiva. Quando alguém te frustra, te fere, te machuca, deixa você chateado, você fica com raiva. Se você for uma pessoa normal, saudável, você vai ficar com raiva. Mas se você não enfrentar a raiva, se você não trabalhar essa raiva de uma forma muito profunda, você vai fazer de conta que está tudo bem e uma raiz de amargura vai entrar lá no fundo do seu coração. Só existe um lugar nessa terra onde a amargura não vai te contaminar. Por isso que Hebreus fala, não se afaste da graça de Deus, porque o dia que você se afastar, você vai se tornar uma pessoa amargurada. Porque a vida é difícil, nós estamos cheios de problemas, cheios de dificuldades, de desafios. Mas especialmente, só existe uma maneira de você não se tornar amargo nessa terra. É você entender que Deus usou de graça com você e você precisa usar de graça com as outras pessoas. Se você se afasta da graça, você vai começar a medir as pessoas por aquilo que elas fazem. Ó, fulano, você vai achar assim, olha, eu estou aqui no bem bom, né? Eu sou dizimista, sou ofertante, eu sirvo a Deus. Você começa a medir as pessoas sem a graça. Se você perder de vista a graça, se você perder de vista que você é perdoado todo dia, a Bíblia diz assim, todos os dias a misericórdia do Senhor se renova, cada manhã, amém, queridos? Cada manhã você é alvo da misericórdia e da graça de Deus sobre a sua vida. Sabe para quê? Para que aquela dose diária de misericórdia te ajude a ser misericordioso com quem vai passar pelo seu caminho. É interessante, né? Eu tenho falado isso já há muito tempo. Várias pesquisas científicas têm se debruçado sobre temas que antigamente eram apenas falados para a igreja, a religião que cuidava disso. A amargura hoje é considerada um transtorno. Tem um psiquiatra alemão que propôs agora que a amargura se transforme, seja colocada como um transtorno, pelos efeitos nocivos que ela causa nas pessoas. Porque a amargura é uma emoção intermediária entre a raiva e a tristeza. Primeiro você fica com raiva.
Alguém te feriu, alguém te frustrou, alguém machucou você. Primeiro você fica com raiva, se você for normal. Certo? A raiva é uma emoção de proteção. Ela está dizendo, opa, isso aqui está te fazendo mal, resolve isso aí. Só que se a raiva não for resolvida, só tem duas formas de lidar com a raiva nesse mundo. Para fora e para dentro. Isso é tão sério, que a raiva se transforma na larva de um vulcão. Você sabe que o vulcão explode, depois o que ele faz? Cala. Você olha para aquele vulcão e fala assim, nossa, aquela pessoa, ela é legal, né? Ela perdoou, calminho, está andando na vida dela. A larva está lá dentro. Aí um dia você escuta na televisão assim, um jovem, uma história real nos Estados Unidos, um jovem amigável, amoroso, de 18 anos, pega uma arma e foi na escola e atirou nos colegas. Aí você fala assim, ai que horror, está endemoniado, ai que horror, é doença mental. Não, é amargura. Uma criança normal, saudável, ele sofreu bullying na escola ano após ano, e ninguém fez nada. E ele calou, ele ficou calado. A raiva que ele sentia da escola, dos colegas, ele foi ficando calado. O vulcão, a raiva foi colocada lá dentro. E um dia, o vulcão, sem menos esperar, de vez em quando você fala assim, vulcão explodiu. Aí todo mundo assim, oh meu Deus. Aí ninguém viu? Não. Muitas pessoas vivem assim, um vulcão adormecido. Aqui na América do Sul, chamada videira mortal. Sabe o que essa videira é? Uma raizinha. Está ali, pequenininha no pé da videira normal. Fica ali, quietinha. Pouquinho. Por isso que a Bíblia diz, nenhuma raiz de amargura. Shurikandala. Nenhuma raiz. Querido, é zero. Fala assim comigo, tolerância zero. Você tem que ter tolerância zero. Você tem que arrancar a última raiz da mágoa, da raiva do seu coração, senão um dia ela vai destruir você. Então, essa videira mortal, o que ela faz? Ela começa pequenininha, só uma raizinha. Ninguém presta atenção nela. Aí ela vai subindo devagarinho. Um dia, quando o agricultor vê, aquela raiz tomou conta daquela videira saudável e destruiu a vida dela. Por isso que essa palavra se chama, a graça de Deus impede que você seja uma pessoa amargurada, que você se torne alguém amargo. E deixa eu te falar, a amargura não tem a ver apenas com os nossos relacionamentos próximos, não. Você pode se tornar amargo com o governo. Você pode se tornar amargo com instituições. Você pode falar, o INSS, que horror o INSS, só paga R$1.100, sei lá, R$1.200. Que horror! Deixa eu te falar, esse estudo fala que a amargura permeia a sociedade hoje. Nós muitas vezes na igreja, o Francisco já pregou muito sobre isso, já preguei, Silvano, todo mundo já pregou sobre perdoar. Mas nessa manhã eu quero alertar você. Você pode se tornar amargo, não apenas com pessoas próximas que te feriram. Você pode se tornar amargo com instituições, com políticos. Cuidado com isso. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Eu tenho escutado muitas pessoas, né, por causa do meu trabalho de terapeuta. Eu escuto pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil, que falam assim, porque eu não sei o quê, tem que morrer, eu falei, que isso? Gasta sua energia por bem.
Gasta sua energia para coisas positivas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa cultura hoje é um ambiente propício para você se tornar amargo. Muitas injustiças. O estudo fala, sabe o que faz você ficar amargurado? Injustiça. Quem aqui gosta de injustiça? Ninguém. Quem aqui odeia injustiça, levanta a mão. Aí, todo mundo. Como isso é injusto. Prenderam fulano injustamente. Aí você começa, que horror, e começa a falar. Cuidado com o que você fala com as pessoas ao seu redor. Porque a Bíblia diz que toda raiz de amargura contamina. E você pode... Amargura, segundo tipo de amargura, você pode ficar amargurado ao ver as pessoas prosperarem. Salmo 73. Você abre o Instagram, você está ali pegando um ônibus ou pegando um carro para ralar o dia inteiro. Você vai trabalhar, você vai acordar cedo, tem que pegar um trânsito e trabalhar. Aí você abre o Instagram, aí você vê alguém assim, tomando champanhe de manhã. Ao lado de uma Land Rover, ou passeando de iate em Dubai. Não vai prestar. Como a vida é injusta, eu aqui ralando para ganhar o meu salário, e fulano fazendo isso. Deixa eu te falar, já tem estudos mostrando que se você ficar assistindo isso no Instagram, você começa a ser envenenado. Entra uma raizinha de amargura e você fala assim, como a vida é injusta. O que essa pessoa fez para chegar lá? Olha que absurdo. Aí você encontra um amigo e começa a falar, você viu fulano? Você viu a roupa dela? Você viu a bolsa? A bolsa. Gente, tem uma bolsa que custa 25 mil reais. Dá para fazer muita coisa aqui nessa obra, né? O ambiente hoje da sociedade envenena você. Se você se afastar da graça de Deus, se você não entender que a sua vida é regida por Deus e que Deus vai te dar as coisas que você precisa, não é a política, não é o governo, não é a sua empresa, é Deus, você vai ficar amargurado. Se você estivesse chateado porque você ganha pouco, põe no livro dos sonhos quanto você quer ganhar e começa a orar, começa a jejuar. Ai, meu salário é pequeno porque você não tem fé. Você vai ganhar aquilo que você tiver fé. Eu vivo assim, tudo que eu quero está lá, meu livro dos sonhos, tudo. Até mudar meu marido. Tá. Ainda bem que ele não está prestando atenção. O que você precisa? Você precisa que sua aposentadoria seja maior? Ora. Você precisa de trocar de carro? Ao invés de você ficar chateada porque a influencer digital, que tem 500 mil seguidores, que você fica pagando para ela ter o carro dela. Você tem um Deus que cuida de você. A graça de Deus vai impedir que você se torne... Você tem todas as oportunidades do mundo hoje para ficar amargurado. Meu amado, mas quando você entende que existe um Deus a seu favor, que cuida de você, que abre portas para você, que vai abrir negócios para você, você guarda seu coração de toda amargura. Sabe por que eu estou pregando essa palavra? Porque Hebreus diz assim, cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Muitas pessoas vêm conversar comigo e me contar histórias dramáticas de abuso, de frustração, de injustiça. Você foi tão boa e você foi injustiçada.
Vai para a cruz, minha irmã. A cruz é o seu lugar da cura. E o Salmo 73, depois você lê, Davi fala assim, Deus é bom. Interessante, ele começa com o versículo dizendo assim, Deus é bom para com os que são bons de coração. Mas eu quase desviei. Eu quase deixei escapar meu relacionamento com Deus. Porque eu estava olhando para todos os lados, internet, Instagram, Facebook. Eu estava olhando para o outro lado e observando as pessoas que alcançaram o topo. Está escrito na Bíblia isso. Invejando os ímpios que tinham sucesso. Que não tem com o que se preocupar. E nenhum problema para resolver, é só aparência, né? Mas o meu coração. O versículo 21 ele fala assim, então eu percebi que meu coração se amargurou. Que coisa séria! Você está exposto hoje a informações que todo pano de fundo para te amargurar. Eu não sei quantos vão se lembrar, talvez o Antônio, porque ele gosta de história. Alguns anos atrás, talvez uns 20, 30 anos atrás, um pastor americano fez um culto para falar para a igreja que a igreja precisava perdoar um tirano africano chamado Idi Amin Dada. Esse homem foi um dos maiores assassinos da África. E o jornal todo dia falava, olha o que ele fez, ele matou, ele fez isso, os Estados Unidos foi tão inflamado por essas notícias, que todo mundo da igreja começou a falar assim, você lembra? Você viu o que ele fez? Você viu o que ele fez? O pastor falou assim, nesta manhã, todo mundo vai levantar e vai perdoar o Idi Amin. Que coisa! Que ele percebeu a raiz de amargura entrando na igreja. Meus queridos, impossível você pensar numa vida cristã longa como a nossa. Hoje eu estava fazendo as contas do tempo que eu converti, Ângela do céu, assustei. Eu me converti em 1972. Uau! Cara, meu Deus! Que loucura! Sabe por que eu estou aqui ainda? Por causa da graça de Deus sobre a minha vida. Porque eu nunca me afastei da graça. Eu tenho uma lista de motivos para dizer para você, olha isso, olha aquilo, olha o que fizeram comigo, olha isso. Mas eu fiz uma escolha. Eu não vou me afastar da graça. A melhor coisa da minha vida é amar e servir a Deus. Ninguém vai tirar isso de mim. Então Davi fala assim, eu percebi então que meu coração tinha se amargurado. Sabe quando você sabe? Essa é pesada, hein? Vocês estão sentados, né? Se você fala mal de alguém, você está amargurado com ela. Não, é só um comentário. Eu só falei, né? Mas é verdade, é zero. As pessoas vão te ferir, te frustrar, te machucar. Você tem um compromisso com Deus de se aproximar da graça. Ele diz assim, quem se aproxima da graça reconhece que Deus usou de tanta misericórdia com você, que você tem que usar de misericórdia com seu irmão. Você quer a misericórdia de Deus para você. Eu fico tão triste quando eu escuto certas histórias. As pessoas vêm falar comigo assim, mas sabe o que é aquela pessoa? Olha o que ela fez. Aí eu penso assim, o que você fez? Quando você foi perdoado? Olha o líder, aquele líder fez aquilo, fez sim, daí. E a graça de Deus que te perdoou dos seus pecados, você não pode perdoá-lo?
Ninguém botou aqui o tempo que eu tenho, eu preciso terminar, né? Então, nós podemos ficar amargurados com pessoas, com instituições, com políticos. Podemos ficar amargurados com pessoas da nossa família uma vida inteira. E podemos ficar amargurados com a vida. Ai, essa vida é muito difícil. Ai, como a vida é difícil. Segundo um curioso estudo feito na Universidade da Califórnia, e que foi publicado numa revista famosa, disse o seguinte: quase 40% da nossa capacidade de ficar bem na vida depende simplesmente de levantar e seguir e assumir responsabilidade pela sua vida. 40% da sua vida depende só disso. Levanta, sai desse lugar e recebe a graça de Deus e vai trabalhar e vai crescer e vai servir a Deus com alegria. Aí a pesquisa continua dizendo assim: mesmo assim, a maior parte das pessoas ficam presas às mesmas situações e, em consequência, ficam amarguradas. E a amargura vai cobrar um preço alto. Primeira coisa que a amargura faz, vai te esfriar espiritualmente. Primeiro veneno da amargura é você ficar magoado com Deus e achar que Deus não é justo. Deus tem a própria justiça dele. Esses dias eu falei para uma pessoa, ela estava falando, não, porque aquela pessoa é isso. Eu falei, o que você tem com isso? A justiça pertence a Deus. O que nós fazemos quando a frustração, a dor, a decepção? Hebreus capítulo 4, 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que eu faço quando a vida me ferir, me frustrar? A receita está aqui. Se aproxima do trono da graça. Interessante que ele fala trono da graça. E quando a Bíblia conta histórias de amargura, tem várias, eu não vou fazer isso agora. Mas tem uma história muito interessante em Êxodo capítulo 15, 22, eu quero terminar com isso. Diz que o povo estava indo pelo deserto, de repente faltou água. E eles ficaram tão amargurados que aquele lugar se chamou Mara. Tem muita gente hoje paralisada em Mara, anos a fio, entra ano, sai ano, a pessoa ficou em Mara. Amargurada, reclamando. Deixa eu te falar, presta atenção no que você fala. Se você está falando mal de alguém, você está amargurado com ela. Você vai falar assim, não, é apenas um comentário para o bem dela. Eu tenho um compromisso com Deus hoje. Tolerância zero com a minha mãe. Zero. Eu posso escutar tudo, você pode me falar de tudo, mas você não vai ouvir da minha boca uma palavra. Não é por sua causa, não é por causa de Deus. Para falar mal de alguém. Enquanto eu não arranco toda a raiz de amargura, enquanto sobrar um pedacinho, enquanto eu pensar numa pessoa e falar assim, ai, como é que ela fez isso comigo? Eu não estou pronto, não estou pronto. Enquanto você pensar numa pessoa e falar assim, nunca mais vou falar com ela. A Bíblia diz, se você odeia seu irmão, você não está na luz. O padrão bíblico é alto demais. É alto demais. A Bíblia diz assim, se seu inimigo
precisar de você, se o seu inimigo tiver sede, faz o quê? Vira as costas para ele? Que isso? Nós temos dificuldade até com nossos amigos, imagina com nossos inimigos. A gente não tem tolerância nem com os nossos irmãos. Nós somos duros, críticos, até com nossos irmãos, mas imagina o inimigo na sua mão vai morrer de fome e de sede. Minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo fale com você, mexa com você. Você não foi criado por Deus para viver uma vida amargurada. E o remédio é esse: aproxime-se da graça de Deus. E quando então Moisés viu que o povo estava amargurado, lugar amargo, Moisés orou e Deus falou assim: você tem um remédio, pega um pedaço de madeira e joga na água. Êxodo 15, 22. Moisés orou e Deus falou: querido, tem um remédio santo, único, uma dose só. Coloca a cruz. Traz a cruz. Pegou um pedaço de madeira, jogou na água. Você acha que um pedaço de madeira faz a água ficar doce? Óbvio que não. Era uma simbologia da cruz de Cristo. Quando você estiver ferido, amargurado, vai para o seu quarto, ajoelha e coloca na cruz. E as suas águas vão voltar a ser doces. Ajudem uns aos outros. Quando você escutar alguém falar mal de alguém, você fala assim: você não quer ver essa raiz de amargura, não precisa de ajuda, tem uma enxada lá em casa. Vamos capinar? A Bíblia fala assim: cuidem uns dos outros. Se você escutar. Gente, eu já escutei histórias de situações tão dramáticas, de pessoas que foram tão feridas, tão abusadas. Eu escutei, acolhi, fiquei horas escutando. No final eu disse assim: agora vamos jogar a cruz. E essa pessoa se recuperou e é uma bênção hoje. A vida dela podia ter sido destruída. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse país nosso hoje está cheio de gente amargurado andando pelas ruas. Por isso o evangelho precisa entrar. Pessoas amarguradas com o governo, pessoas amarguradas com o seu chefe. Deixa eu te falar, seu chefe não manda em você. Seu chefe é um servo de Deus. Você vai orar e ele vai fazer você prosperar. Você tem que pensar que a sua vida está nas mãos de Deus e que Ele é o seu provedor, Ele é o seu pastor, Ele vai cuidar de você. Cuidem uns dos outros. Nós somos, a Bíblia diz que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Quando você ouvir alguém reclamar, falar, escuta. Depois você fala assim: tem um pedacinho de madeira aqui para colocar na sua água amarga. E tem uma outra coisa também antes de terminar. Quando nós pensamos no perdão e na graça de Deus, infinitamente maior do que qualquer possibilidade humana, a
consciência da graça de Deus na sua vida precisa crescer. Você tem um pouquinho de... muitas vezes nós temos consciência da graça para a salvação, mas nós não temos consciência da graça para a vida. A igreja está aqui para isso. Nossa responsabilidade como líderes, como pastores, como irmãos uns dos outros cuidem uns dos outros, para que eles não se afastem da graça de Deus. Seja misericordioso. Se você tem consciência da graça, você vai se lembrar assim: a minha dívida era tão grande, eu fui perdoado, por que eu não vou perdoar meu irmão? Quando você perde a consciência da graça, não tem jeito. Você vai se tornar crítico, julgador, e acha que você tem o direito de ficar amargurado. Mas o que Deus tem para nós é uma vida cheia de graça, de misericórdia, de compaixão, de alegria abundante. E eu nem falei para vocês, não tive tempo, os efeitos devastadores da amargura no corpo das pessoas. Tem gente morrendo de câncer, tem gente com depressão, tem gente com o estômago estourado, tem gente com todo tipo de enfermidade, porque permitiu que a amargura ficasse e crescesse e tomasse conta. Minha palavra para você, meu amado, minha amada: nunca se afaste da graça de Deus. Amém. Alguns homens bateram aqui nas minhas costas e disseram assim: bispo, o senhor não vai falar nada? Sua esposa falou muito, o senhor não vai reagir? Eu falei: calma, calma. Quero fazer um convite a vocês. Hoje à noite, 19 horas, quem prega sou eu. Capite? Entendeu? Quem vai pregar sou eu. Então, serão feitas algumas ligeiras, sutis correções. Amém? Os homens estão querendo, inclusive, que eu faça um vídeo. Como é que se lava uma louça? Querido, que alegria. Meu coração está muito alegre. Estou vendo muita gente aqui que nos visita aqui, que já há muita saudade, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Estarmos juntos nessa ceia, né? Principalmente nosso querido pastor Francisco Ivan. Cadê ele, Francisco Ivan? Nossa, esse homem é uma bênção na nossa vida. Ele falou assim: eu quero chamar amigos, pessoas que estavam com a gente em outras épocas, para estarmos juntos numa ceia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós somos povo de Deus, né? Nós somos povo. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Posso orar? Amanhã, 8h30 da manhã, minha esposa vai estar falando no Devocional Sara. Instagram Devocional Sara, 8h30, tá bom? Essa semana toda, 8h30. Que a graça que é o melhor remédio contra a raiz de amargura. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que deu o seu Filho para que nós tivéssemos acesso à graça, a unção e a consolação do Espírito Santo, que consola nossos corações em todos os momentos, mesmo dos momentos de perda. Toda essa consolação seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração, muita paz no coração. Por quê? Paz é importante, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Eu não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita?
Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Amém, amém, amém.